Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deve sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Amados e amadas de Deus, agora os fariseus fazem uma pergunta para Jesus. Perguntam para Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Amados e amadas de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus é uma expressão que já aparece no Antigo Testamento, mas o reino de Deus ele se torna realidade, ele se torna presente em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é aquele que coloca em movimento o reino de Deus. Com ele chegou o reino de Deus. Com ele o reino de Deus está no meio dos homens. O reino de Deus é inseparável de Jesus. Jesus, como dizia Orígenes, é alto Basileia. Nele o reino de Deus está presente. Ele é o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Amados e amadas de Deus, o reino de Deus está entre vós. Jesus é o reino de Deus. Jesus é aquele que vai colocando em movimento, através dos seus gestos, através das suas palavras, através das suas ações. Ele vai colocando em movimento o reino de Deus. O reino de Deus está no meio dos homens, em Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré o reino está agindo, o reino está em movimento no meio dos homens, no meio da história. Os fariseus estão perguntando sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. E Jesus mostra que nele o reino de Deus está no meio dos homens, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Amados e amadas de Deus, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Amados e amadas de Deus, Jesus está no meio dos homens. O reino de Deus está no meio dos homens. Mas Jesus ele vai dizer no final, ele deverá sofrer, ele deverá ser rejeitado por essa geração, ele deverá ir ao Pai. Por isso não o verão, não o encontrarão. Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando da volta do Filho do Homem, está falando da segunda vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem deve morrer, deve ressuscitar, deve ir ao Pai, mas ele voltará um dia. E Jesus ele diz o quê? As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Amados e amadas de Deus, ele virá na hora em que as pessoas menos esperarem. Ele virá.
ele virá como ladrão, ele mesmo usa a imagem do ladrão, que a gente não sabe a hora que vem, assim também será o dia do Filho do Homem, assim também será a segunda vinda do Filho do Homem. E Jesus conclui o texto do Evangelho de hoje: antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Quer dizer, Jesus está caminhando para Jerusalém, ele deve ir a Jerusalém, é em Jerusalém que ele deve morrer, ele deve sofrer muito, ele deve ser rejeitado, ele deve morrer, ele deve ressuscitar. Amados e amadas de Deus, Jesus está caminhando para Jerusalém e é em Jerusalém que a sua morte e ressurreição deve acontecer. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a perceber que em Jesus o reino de Deus está no meio dos homens, e quando nós aderimos a Jesus, nós vamos nos colocando na dinâmica do reino, nós vamos colocando numa dinâmica nova, na dinâmica do reino de Deus. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a perceber que o Senhor virá, que o Senhor voltará um dia, e qual deve ser a nossa atitude? Estar preparados para a sua vinda, estarmos preparados para o seu retorno. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.